Bem, pessoal, essa é a terceira e última parte da aula 4. Aqui a gente está falando sobre operadores. Nessa última parte da aula, a gente vai falar sobre os operadores relacionais e sobre os operadores lógicos. Então, eu vou continuar aquele mesmo notebook do começo da aula. Vou criar uma nova seção aqui em Markdown. Operadores relacionais. Esses operadores atuam em dois elementos, duas variáveis, e retornam uma variável lógica, né? Verdadeiro ou falso. No caso, true ou false. Por exemplo, será se 3 é maior do que 7? Se eu escrever isso e executar, o que ele vai retornar é false, porque, obviamente, 3 não é maior do que 7. Você pode fazer essas operações em variáveis também, por exemplo. A recebe 2, B recebe 2 também. Eu vou testar um outro operador relacional que é o diferente. O ponto de exclamação seguido do igual significa diferente. Aqui eu estou perguntando se A é diferente de B. Quando eu rodar, ele vai retornar false, porque tanto A quanto B são ambos iguais a 2. Um outro operador, muito parecido com esse, é o de igualdade. Seja A 2.1, o B vai receber também 2.1. Agora eu vou perguntar se A é igual a B. Então, os dois símbolos de igualdade seguidos significam o operador de igualdade, operador relacional de igualdade. Essa linha aqui está perguntando se A é igual a B. Quando eu rodo, o resultado vai ser verdadeiro. Agora, tem uma questão aqui. Ele compara, antes de tudo, os tipos. Por exemplo, deixa eu deletar essa linha, criar uma nova. Por exemplo, 2 é igual a 2? A gente sabe que, de fato, 2 é igual a 2, só que aqui a gente está comparando elementos de tipos diferentes. Por mais que para a gente que está lendo o texto saiba que isso daqui é verdade, no código em Python isso daqui não é verdade, porque 2 inteiro não é igual a 2 texto. Então, se eu rodar isso daqui, o resultado vai ser false. Então, a gente tem esses três operadores relacionais. Aqui, na realidade, tem mais um, como eu falei, que é parecido com esse, que é o menor que. Então, 3 é menor que 7, isso vai retornar verdadeiro. E aqui embaixo eu falei que ele compara tipo, se for diferente não vai ser a mesma coisa, mas se você comparar, por exemplo, 2 com 2.0, você está comparando um inteiro com um float, isso que vai ser verdade. Porque, apesar de serem tipos diferentes, o interpretador entende que você está se referindo à mesma quantidade, né, de um número, 2 e 2.0. Vamos falar agora sobre os operadores lógicos. Deixa eu criar uma célula em Markdown, uma seção operadores lógicos. Então, esses operadores atuam em variáveis booleanas, variáveis lógicas. Um exemplo disso é o operador AND. O operador AND ou operador de inclusão, por exemplo. Se você tem 7 diferente de 3, isso aqui é verdadeiro, a gente sabe. Quero saber se essas duas condições podem ao mesmo tempo serem satisfeitas. Se 7 diferente de 3 e 2 maior do que 3, se elas duas são satisfeitas, deveria retornar verdadeiro, mas retorna falso porque 2 não é maior do que 3. Então, o que o operador AND faz? O operador AND dá uma olhada para as duas variáveis lógicas. Aqui a gente tem uma que é 7 diferente de 3, que é verdadeiro, e a outra variável lógica é 2 maior do que 3, que é falso. Então, o operador AND olha para as duas variáveis, como ambas são diferentes, um é false e o outro é verdadeiro, então o resultado disso tudo é false. Para retornar verdadeiro, o que deveria acontecer, na realidade, era as duas condições serem verdadeiras, como 7 diferente de 3 e 2 menor do que 3. Como as duas condições são verdadeiras, o resultado dessa operação aqui é verdadeiro. Essa condição aqui, eu poderia modificar ela usando um outro operador, que é o operador OR, então OR. E o que ele faz? Ele olha para as duas condições. Se pelo menos uma delas for verdadeira, ele retorna verdadeiro. Então, aqui a gente tem 7 diferente de 3 é verdadeiro, então ele vai retornar verdadeiro por mais que 2 não seja maior do que 3. Por mais que 2 maior do que 3 seja false. Então, o resultado dessa operação aqui é
true. Se você pegar e realizar algo parecido, por exemplo, 2 menor que 3, as duas retornam verdadeiro. Então, de fato, ele vai retornar verdadeiro também, mas se você tiver duas condições falsas, como por exemplo, 7 igual a 3 ou 2 maior do que 3, o que ele vai retornar é false, porque nenhuma das duas condições foram estabelecidas, e uma das duas condições são verdadeiras. Você pode fazer composições também de operações lógicas. Deixa eu dar um exemplo bem rápido aqui. Criar uma variável texto vai receber a palavra texto. E uma variável k vai receber o número 5, que coincide com o tamanho da palavra texto. Vou colocar essas condições aqui. 7 diferente de 3 ou 2 maior do que 3. Colocar mais uma operação condicional aqui, end, tamanho da variável texto. Lembra que essa função len retorna o tamanho do texto inteiro, né? Igual a k. Então aqui que a gente tem uma composição de operações lógicas. Ele vai realizar primeiro essa operação, depois essa outra operação aqui, lógica, e verificar se as duas são verdadeiras. Se forem verdadeiras, ele vai retornar true. Né? Então vamos ver o que vai retornar aqui, true. Por quê? Nessa operação aqui, ela vai retornar true. Por quê? 7 é diferente de 3, isso é suficiente para o operador ou retornar dessa operação verdadeiro. E aqui a gente tem que o tamanho do texto, que é essa palavra aqui, é igual a k, que é 5. E de fato, o tamanho, número de caracteres em texto é igual a 5, que se iguala à variável k, que é 5 também. Daí, para encerrar essa parte de operadores lógicos, falar aqui sobre mais dois, que estou chamando de... Deixa eu editar esse texto em Markdown. Condicionais lógicos. São dois operadores que funcionam, muitas vezes funcionam como condicionais e são operadores que atuam também, que retornam, na verdade, variáveis lógicas. É o operador in e o operador nat. Na realidade, eu vou deixar para falar do nat no fim dessa aula, vou falar apenas do operador in. Então, deixa eu criar uma lista aqui, vou até pegar esses dados que eu já tenho aqui aberto. O que o operador in faz é verificar se alguma informação, algum dado, alguma variável está contida em uma outra variável, por exemplo. Imagina que você faz um programa que lê um arquivo de texto que contém uma lista, pode ser a lista de estudantes numa turma, pode ser números que representam uma simulação. Daí você está interessado em saber se existe algum número, alguma variável, seja de número ou texto, que coincida com algum outro dado naquela lista. Então, uma forma de fazer isso é com o operador in, por exemplo, eu vou testar aqui, vou mandar imprimir, que é para ele ficar exibindo. Vou ver se o nome Adalberto está na lista. Tá? Essa é a sintaxe. Esse aqui é o meu dado, minha variável, na verdade o elemento, né? In, agora sim a variável, né? Então, o que ele vai retornar aqui é true, porque Adalberto está contido nessa lista. Se eu fizer quase a mesma coisa, só que modificar aqui o texto de forma que a primeira letra não seja uma letra maiúscula, mas minúscula, ele vai retornar false, porque para o Python esses aqui são dados diferentes, certo? E você pode fazer a mesma coisa para a lista de números. Por exemplo, se você tiver essa lista com números 10, 3, 6.5, você pode se perguntar se o número 10 está contido na lista notas. Vai retornar true porque dentro dessa lista aqui contém o número 10. Um outro condicional lógico interessante é o operador is. Ele é muito parecido com esse operador de igualdade aqui, que eu mostrei anteriormente.
Ele compara duas coisas, só que ao invés de comparar valores, ele compara objetos. Mais para frente, esse conceito de objeto vai ficar um pouco mais claro para vocês, mas a gente pode adiantar uma conversa sobre a relação entre objetos e valores aqui através desse operador. Então, nessa nova célula, para não bagunçar os dados aqui, eu vou criar, na verdade, para quando for rodar, né, a célula poder ficar independente da de cima, eu vou criar essa lista aqui, que é igual à da célula anterior. Vou criar uma nova lista, chamada de lista 1, e vou atribuir a ela essa lista de cima. E vou criar uma outra lista, a lista 2, e ao invés de atribuir ela a uma outra lista, eu vou usar essa função list, que é uma função que cria uma lista a partir do seu argumento, a partir da variável lista. Então, o resultado desses dois casos, vejam que acaba sendo o mesmo. Deixa eu mandar imprimir lista 1, print, lista 2. Então, os valores exibidos vão ser idênticos, certo? Agora, lista 1 e lista 2, elas têm uma certa diferença entre si, o operador i serve para ilustrar isso. Veja o que acontece se eu imprimir, deixa eu comentar essas duas linhas aqui. Se eu imprimir na questão se lista é igual a lista 1 é igual a lista. O resultado disso é verdadeiro, porque lista 1, o valor que contido em lista 1 é igual ao valor contido em lista. Vou perguntar agora se lista 2 é igual a lista. Isso vai retornar verdadeiro também, porque em lista 2 o valor contido lá é igual ao valor contido em lista. Agora existe um outro operador, que é o is, que vem do verbo em inglês, verbo to be, né? Aqui eu vou perguntar se lista 1 é lista. O que ele vai retornar é verdadeiro. Por quê? Por causa dessa operação aqui de atribuição. Mas se eu fizer a mesma coisa com lista 2, print lista 2 is lista, o que ele vai retornar é falso. Por quê? Porque nesse ponto aqui eu criei uma nova lista. Eu aloquei um novo espaço da memória. Essa atribuição aqui, ela não cria uma nova variável lista 1. O que ela faz é alocar um novo espaço na memória, pegar essa variável e usar ela para apontar para a lista, para os valores que estão em lista. Ela não é uma nova variável, ela na realidade é um novo, você pode imaginar como um ponteiro, como uma seta, que mostra onde estão guardados os valores armazenados na variável lista. Tanto que veja como é interessante, se eu pegar e modificar a lista 1, eu vou fazer uma operação de adicionar, appender um elemento na lista. Vou usar a função append, .append, e aqui eu escrevo qual elemento eu quero incluir nessa lista. Vou incluir o nome de outra pessoa, Josiel, por exemplo. Então, incluir o nome Josiel em lista 1, e não vou imprimir lista 1, vou imprimir a própria lista, essa lista original aqui. Então, o resultado vai ser a lista original, mais esse novo elemento que eu adicionei à lista, não através da variável lista, mas em lista 1. Então, essas atribuições é uma coisa importante que se deve tomar cuidado, porque ao passo que você cria uma nova variável e imagina que você está criando um novo espaço na memória, um novo dado, isso não está acontecendo. O que você está fazendo nesse caso específico é apenas criando um novo apontador, uma nova seta, um novo registro de onde estão os valores armazenados na variável lista. Então, se você modifica a lista 1, a partir de agora, você modifica automaticamente a variável lista. Agora, o que a gente vai fazer se chama de construir tabela verdade dos operadores. Do operador AND, o operador OR, do operador OR exclusivo também, e no final a gente vai falar sobre o operador NAT. A tabela verdade é basicamente você ver todas as combinações possíveis de variáveis lógicas true ou false nesses operadores lógicos AND e OR. Por exemplo, eu vou criar aqui um bloco de código usando uma estrutura que ainda não mostrei para vocês, mas é fácil de compreender.
Vamos criar um bloco aqui que vai dizer para você se você vai poder ir para o shopping hoje ou não. Como é que a gente vai fazer isso? Então, as condições que se tem para ir ao shopping é se você tem dinheiro. Então, vou criar uma variável que tem dinheiro. Por enquanto, vou colocar ela como sendo false, para começo de conversa. Depois, a gente vai modificando seu valor. Uma segunda variável é shopping aberto. Então, essas duas coisas são as principais para a gente analisar se a gente vai para o shopping ou não. Então, se a gente tem dinheiro e se o shopping está aberto ou não. Então, como é que a gente faz um código para analisar combinações dessas duas variáveis lógicas? A gente usa um condicional que é o if, que é a mesma coisa de se, é uma condição se acontecer tal coisa. Então, se eu tenho dinheiro e shopping está aberto, eu vou imprimir aqui. Então, se o shopping estiver aberto e eu tiver dinheiro, eu vou escrever posso ir ao shopping. Aí nessa estrutura tem também a palavra else, que significa, assim como if significa se, o else nesse caso significa ou então. Né? Então, se essa condição for verdadeira, posso ir ao shopping. Ou então, se não for verdadeira, eu imprimo aqui, não posso ir ao shopping. Vou colocar as aspas aqui tem um erro de digitação. Pronto. Então, se eu não tiver dinheiro e o shopping estiver aberto, o que é que eu vou fazer? Não posso ir, porque o shopping está aberto, mas eu não tenho com o que gastar, então não posso ir ao shopping. Se eu tiver dinheiro, mas o shopping estiver fechado, o resultado vai ser não posso ir ao shopping. Só vou poder ir ao shopping se essas duas condições forem satisfeitas. Se tanto eu tiver dinheiro quanto o shopping estiver aberto. Certo? Uma outra tabela verdade que a gente pode fazer é para o operador OR. Essa daqui foi a tabela para o operador AND. A gente vai fazer agora, vai ser muito parecido aqui, tanto é que eu vou copiar e colar esse código aqui para o operador OR, certo? Então, eu vou usar essas duas variáveis aqui também, tem o dinheiro, shopping aberto, só que vou modificar só o nome dessa daqui para poder significar outra coisa, que é se eu tenho dinheiro e se eu tenho transporte. Então, vou começar com tenho dinheiro false e deixar o tenho transporte true. Então, o ou, nesse caso, cabe nessa situação, por quê? Porque eu posso ir ao shopping se eu tiver com dinheiro ou se eu tiver como ir. Né? Por mais que eu não possa gastar, né, eu vou poder ir ao shopping. Então, nesse caso, ó, suponha que nessa condição eu não tenho dinheiro, mas tenha como ir, se eu tenho transporte. Então, o que vai acontecer? Eu posso ir ao shopping. Se eu tiver dinheiro e tiver transporte, posso ir ao shopping também. Se eu tiver dinheiro e não tiver transporte, eu também posso ir ao shopping porque eu posso pagar alguém para me levar. Agora, se eu nem tiver dinheiro, nem tiver transporte, eu não posso ir ao shopping. Então, essa é a tabela verdade, tabela lógica para o operador OR. Tem um segundo operador que é o OR exclusivo, comumente chamado de SHORE, que vem o X, no caso, vem de exclusive, que é de exclusão, ou exclusivo. Então, vou mudar essa variável aqui de baixo para criar essa nova situação, chamar outra variável de quero gastar. Então, vou começar com dinheiro false e quero gastar true. O operador ou exclusivo é igual ao operador diferente. Então, nesse caso, quando a gente tiver duas condições diferentes, é que vai rodar esse bloco bem aqui de print. Então, vamos lá. Então, nesse caso, ó, não tenho dinheiro, mas eu quero gastar. O que vai acontecer aqui? Não posso ir ao shopping. Então, se eu não tiver dinheiro, se eu tiver dinheiro e quiser gastar, vou poder ir ao shopping.
Se eu tenho dinheiro, mas não quero gastar, posso ir ao shopping também. E se eu não tenho dinheiro e não quero gastar, não posso ir ao shopping, já que essas duas condições são iguais. Então o operador ou exclusivo, ele funciona dessa forma, precisa as duas condições serem diferentes, ou uma false e a outra verdadeira, ou a outra false e uma verdadeira. E para encerrar, um último operador que eu disse que ia falar aqui, que é o operador NAT. Ele é um operador unário, ele só precisa operar em uma única variável, que é o NAT. E eu vou usar as mesmas condições, as mesmas variáveis aqui, a variável tem um dinheiro e a variável quero gastar, para construir também essa tabela para o operador NAT. Então, se NAT tem um dinheiro, o que é que isso quer dizer? Que, desculpa, dinheiro, pronto. O operador NAT ele é um operador de negação. Então, o que ele vai realizar numa variável é o seguinte, deixa eu criar uma nova célula aqui para ilustrar isso a vocês. Então, tem o dinheiro, recebe false. O que é que ele vai imprimir se eu escrever NAT? Tem o dinheiro, true. Por quê? Porque ele faz a negação dessa variável, né? Se essa variável aqui tiver true, ele vai retornar false. Por quê? Porque essa variável aqui acaba sendo verdadeira. Ela não é variável false, variável lógica false. Então, se ela for false, ele retorna verdadeiro. Se for verdadeiro, retorna false. Então, nesse exemplo aqui de cima, aqui eu vou mudar, não vou colocar ou então, vai ser uma outra variável, que é uma outra estrutura, que é o elif. O elif, ele recebe uma nova condição para você testar. No caso, eu vou colocar NAT, quero gastar. Então, eu vou começar com tenho dinheiro false, quero gastar true. Vamos ver o que ele vai retornar aqui. Então, nesse caso, posso ir ao shopping. Por quê? Ele primeiro chega nesse condicional, testa se eu não tenho dinheiro. Como não tenho dinheiro, então false, ele vai executar isso daqui e não vai ler o próximo bloco. Certo? Se eu coloco true aqui, ele não vai retornar nenhuma das condições. Por quê? Em nenhum dos casos ele conseguiu ler um condicional false dentro desses blocos aqui. Então, o que ele faz é o seguinte, se não tenho dinheiro, isso não é verdade, retorna false porque eu tenho. Então, ele não vai executar esse bloco. Depois, ele vai para esse outro teste condicional aqui. Ou então, se não quero gastar, o que não é o caso, porque tem true aqui. Certo? Então, nessa situação, esse meu bloco de código aqui não consegue tomar uma decisão por você. Mas, se tiver um false aqui, ele consegue tomar essa decisão, porque nesse bloco é esperado que se a variável quero gastar for false, ele vai executar esse comando aqui de imprimir não posso ir ao shopping. Então, para terminar, só um breve comentário sobre a estrutura de códigos do if-else. Veja que necessariamente você precisa ter esse espaço aqui. Isso, na verdade, já é uma tabulação, você pode usar o tab para criar esse espaço. Ou então, após dar um Enter aqui, ele automaticamente indenta por você. Porque se você não indentar essa próxima linha abaixo do if, o que vai acontecer é erro de indentação. O que vai acontecer é que ele acusa um erro por esse bloco aqui de código não estar indentado, não está na posição correta. Então você corrige isso adicionando essa tabulação. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenha ficado tudo claro. Por qualquer dúvida, deixa um comentário aqui, uma mensagem aqui nos comentários, ou então lá no Google Sala de Aula. Bons estudos e boa prática.